Então, gente, estamos aqui para mais uma aula de Geografia para o 7º ano, dando continuidade à nossa matéria. Quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, pegando pelo tema, é um textozinho que eu dou para os meus alunos, um texto mastigadinho, fácil, que eu repito aqui para a consulta deles e faço algum breve comentário, se necessário. Tá? Claro que na sala de aula nós vamos trazer isso para o debate, nós vamos trazer isso para a pesquisa, para os trabalhos com vocês, como uma videoaula. Vocês peguem as partes que vocês acham mais interessantes e vão pesquisar, fazer comparações aí com vocês. Então vamos lá. Heranças e identidades da geografia do Brasil. Ao surgir a geografia do Brasil, é da característica de todo o período anterior, construídas ou apropriadas pelos colonizadores, e também por aqueles que resistiram ao domínio colonial. Assim, herdamos desde o traçado das fronteiras políticas estabelecidas para demarcar as possessões coloniais, aos costumes, hábitos, línguas e demais aspectos culturais dos grupos humanos que vieram com os colonizadores ou que aqui viviam desde antes da sua chegada. Herdamos também todos os recursos naturais e as características físicas do território, que integravam os domínios territoriais dos colonizadores, e a partir da independência passaram a ser parte dos domínios definidos pelas fronteiras brasileiras, não mais portugueses ou europeias. Foi a partir desse conjunto de heranças que as identidades do Brasil e de seu território foram estabelecidas. Então, criamos a independência, assumimos o território brasileiro, suas fronteiras e suas demarcações. Observe no mapa as fronteiras que herdamos do período colonial. Tá? Eu vou botar aqui para vocês. Eu vou mostrar depois que eu boto os dois em comparação. Tá? Vocês vão notar que o Brasil independente já nasce com um traçado de fronteiras muito semelhante ao atual, faltando apenas incorporar as terras correspondentes ao estado do Acre e resolver alguns litígios em pequenos trechos, para adquirir a conformação territorial de hoje. A incorporação do território correspondente ao estado do Acre foi concluída mediante acordos e tratados com os vizinhos Bolívia e Peru, em um processo de negociações que se estendeu entre o final do século XIX e o início do século XX. A compensação da Bolívia inclui uma indenização financeira, 2 milhões de libras esterlinas aproximadas, a cessão de um pequeno trecho do estado de Mato Grosso e o compromisso de construir a estrada de ferro-madeira Mamoré. Os outros litígios fronteiriços foram resolvidos quase todos em acordos amigáveis. Então vocês vão ver que o Acre vai ser adquirido aproximadamente no início do século XX. Vamos discutir entre o século XIX e XX, e no século XX nós vamos adquirir aquele espaço territorial, que hoje já entra em discussão, esse território se é brasileiro ou não, estão assim, as nações discutindo isso. Claro que não há possibilidade nenhuma do Brasil perder esse território, mas é aí que começam os conflitos, né? A pior exceção foi a fronteira com o Paraguai, tá? Cujo traçado definido só se estabeleceu após demorada e violenta guerra entre os anos de 1864 e 1870, a famosa Guerra do Paraguai. Um conjunto de outras heranças que também vieram a constituir parte importante da identidade brasileira pode ser verificado pela geografia da população. Na língua predominante, o português, a distribuição das pessoas pelo território concentradas nas proximidades do litoral, ou da composição étnica, a diversidade e mescla cultural que aqui encontramos. Vários aspectos da população brasileira têm origem nos tempos em que éramos parte da geografia em Portugal. Algumas de nossas heranças, relativas à geografia da população, entretanto, remontam a tempos mais antigos ainda. Antes da chegada dos europeus, cerca de 50 milhões, mais ou menos,
de seres humanos espalhavam-se por todo o continente americano. E nas terras que formariam o futuro território brasileiro, entre 3 a 5 milhões de indígenas, integrantes de diversos grupos étnicos e culturais, ocupavam todas as regiões, como mostram os mapas que nós vamos mostrar para você agora. Primeiro eu vou mostrar o mapa territorial do Império do Brasil, 1822-1889, a divisão política atual. Tá? Aqui. Vamos lá. Estão vendo? Tá? E agora a atual. Vamos fazer uma pesquisa em cima disso. E agora os grupos indígenas do continente americano e depois o Brasil, distribuição dos grupos indígenas remanescentes. Vamos lá. Aqui. Tá? E agora o segundo que eu falei. Isso aí. Apesar do grande extermínio a que foram submetidos em 2005, a população indígena somava pouco mais de 350 mil pessoas. Hoje eu ainda não tenho esse dado, seria muito bom vocês pesquisarem. Tenho sim, mas não aqui no momento para dar para vocês. Mas em 2005, então vamos ver aí 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, conforme como é que está aí a população indígena. Os seus agrupamentos não só exerceram grande influência na formação de muitos dos hábitos e aspectos do conjunto da população brasileira, como demonstraram grande capacidade de resistência que impediu a distribuição total de seus modos de vida e de suas características culturais. E isso é possível de ser constatado tanto entre as 206 sociedades indígenas que ainda hoje sobrevivem no Brasil, que falam diferentes línguas e têm diversos sistemas de vida, como também nas características físicas e biológicas de muitos de nós, dos alimentos que consumimos ou nas palavras e expressões incorporadas em nosso idioma. Nós temos uma influência enorme indígena em nosso cotidiano, nosso dia a dia. Para compormos as características da população que a geografia do Brasil herdou, é preciso considerar, além do papel exercido pelos europeus, e não só de Portugal, mas de várias regiões da Europa, que vieram para o Brasil, e pelas resistências e influências indígenas, os grandes contingentes de população negra, originários de diferentes regiões da África, que para cá foram trazidos pelo colonizador à força, como mão de obra escrava. No período compreendido entre 1530 e 1855, datas de chegada da primeira e da última leva de escravos africanos no Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de africanos tenham sido transportados para este lado do Atlântico. Seu papel e o peso que exerceram na formação da população brasileira podem ser fortemente percebidos. O resultado disso tudo é que, em se tratando da língua, por exemplo, falamos um português abrasileirado, que se distingue em muitos aspectos daquele falado em Portugal. E o que aconteceu com a nossa língua em certa medida ocorreu também com outros elementos que compõem a geografia do Brasil. Quer dizer, não só a língua recebeu essa influência. Ou seja, os aspectos humanos e populacionais aos físicos e naturais, passando pelos econômicos e culturais. É possível notar o abrasileiramento que dotou a geografia do Brasil de uma identidade própria, que não se confunde com a de nenhum outro lugar. Então vocês vão ver que a nossa geografia ela vai ter uma influência total indígena e africana. No início, a portuguesa foi até muito forte, mas no decorrer do processo de evolução do país, o contingente africano muito grande, o contingente indígena era intenso, depois foi diminuindo e foi misturando a nossa cultura, o nosso dia a dia e o nosso comportamento.
Isso tudo vai chegar hoje no nosso dia a dia. Talvez seja fácil de distinguir, mas também nós temos ela no nosso dia a dia, passando até a desperceber que uma palavra é africana, uma palavra é indígena, né, no nosso cotidiano. Bom, até a próxima aula e até lá.